Bem-vindo ao canal Lições e Histórias. Aqui, nenhuma história é só entretenimento. Toda história tem o que guardar. Hoje vamos até Morelia, no México. Uma cidade de igrejas barrocas e ruas de pedra que parece ter saído de um postal de viagem, mas que guarda histórias tão pesadas quanto as pedras que a sustentam. Vamos acompanhar Rogélio Montes Ledesma, 52 anos, mecânico, pai dedicado, homem que passou 7 anos inteiros acreditando que cuidar era o suficiente. O que Beatriz não sabia é que toda mentira construída em cima de um amor verdadeiro tem um ponto fraco, e esse ponto fraco aparece exatamente onde ela menos esperava. Não vão a lugar nenhum, porque o que vem aí vale cada minuto. Mas antes de começar, verifique se já se inscreveu no canal. E conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo, porque a gente gosta muito de saber até onde as nossas lições estão chegando. Então vamos lá. Rogélio Montes Ledesma acordava às 5 da manhã todos os dias. Não por disciplina, não por gosto. Acordava porque o corpo dele havia aprendido, em 7 anos de rotina absoluta, que às 5 da manhã alguém precisava dele, e esse alguém não podia esperar. A casa ficava no bairro de Capula, nos arredores de Morelia. Uma casa térrea, paredes pintadas de amarelo ocre, o tipo de amarelo que o sol da manhã transforma em dourado e o fim de tarde transforma em laranja queimada. Rogélio havia reformado cada centímetro daquela casa pensando em Diego. Rampas onde havia degraus, barras de apoio no banheiro, portas alargadas para a cadeira de rodas passar sem enroscar. Cada obra feita com a economia de quem foi vendendo o que tinha aos poucos para bancar o que precisava. Contexto importante aqui. Morelia é uma das cidades mais antigas do México, fundada em 1541 e é patrimônio da humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. As ruas do centro histórico são calçadas com pedra basáltica, bonito de ver, horrível de empurrar cadeira de rodas. Rogélio conhecia cada buraco, cada pedra solta, cada inclinação daquela calçada como um pianista conhece as teclas do seu instrumento. 7 anos de treino. Ele preparava o café, separava os medicamentos, arrumava a bandeja com o café da manhã. 7 comprimidos, todos com horários diferentes, todos descritos como essenciais. Ele as separava por cor e tamanho, como quem organiza peças de motor, cada uma no lugar certo, na sequência certa, sem questionar o manual. Diego, filho, já é hora. O quarto de Diego tinha a energia particular dos quartos de quem passou tempo demais dentro deles sem escolha. Livros empilhados até onde a vista alcançava. Um computador velho na escrivaninha, um pôster de motores clássicos na parede, herança de quando o pai ainda tinha a oficina e Diego crescia entre engrenagens e cheiro de graxa, prometendo para qualquer um que quisesse ouvir que um dia trabalharia com o pai. Esse dia nunca chegou. Diego tinha 23 anos. Caiu na escola secundária Félix Ireta quando tinha 16, uma queda durante uma aula de educação física que, segundo todos os médicos que Rogélio consultou ao longo dos anos, havia resultado em lesão medular irreversível. Paralisia dos membros inferiores, diagnóstico fechado. Futuro reescrito numa tarde de quinta-feira, como se alguém tivesse arrancado páginas do meio do livro. Rogélio passou sua mão pelo ombro do filho e o ajudou a sentar. Diego tinha 23 anos, mas o corpo parecia não ter acompanhado a idade. 7 anos numa cadeira, sem a musculatura que o movimento constrói, haviam deixado nele uma fragilidade que Rogélio havia aprendido a aceitar como parte da condição. Havia aprendido, mas nunca havia gostado. Doutor novo hoje, disse Rogélio, colocando a bandeja na mesinha. O Mendes. Eu sei. A voz de Diego saía com aquela monotonia de quem já foi a tantos médicos que o ato de se consultar perdeu qualquer sabor de esperança. Era protocolo.
Era mais um médico em mais uma terça-feira. Beatriz passou pela porta do quarto com a bolsa já no ombro, o salto batendo no piso frio da casa. Era dezembro em Morelia 10, 12 graus de manhã cedo, o tipo de frio seco que não aparece no noticiário, mas que entra pelas janelas e fica. Ela trabalhava como administradora em uma exportadora de abacate, um dos negócios que mais cresceram no estado de Michoacán nos últimos anos, e saía cedo quase todos os dias. Rogério há muito havia parado de calcular os horários dela. Aqui tem um detalhe que quem é do Brasil talvez não saiba. Michoacán é o maior produtor de abacate do mundo. O México exporta mais de 1 bilhão de quilos de abacate por ano, e grande parte disso passa por Morelia. É um mercado que gera fortunas. Gente comum virando sócia de exportadora, dinheiro entrando em contas que maridos dedicados a outros assuntos nem imaginam existir. Não precisam que eu vá junto? Perguntou Beatriz na porta, já com um pé para sair. Pode ir. A gente se vira. Ela se aproximou, passou a mão no rosto de Diego com uma ternura que parecia genuína, porque havia 7 anos que parecia genuína. Meu amor, não esquece de beber água antes de sair. Deu um beijo na testa. Depois, sem mudar o tom suave, maternal, quase como se fosse parte do mesmo beijo. Faz o que seu pai mandar. Obedece o médico. Me avisa como foi. Rogério notou algo. A tensão não estava na voz dela quando falou com ele. A tensão apareceu rápida, quase imperceptível quando ela olhou para o filho. Os ombros dela subiram meio centímetro. A mandíbula fechou um pouco mais. Quem vive com alguém por 25 anos aprende a ler o que esse alguém não diz. Rogério leu, mas ainda não sabia o que estava lendo. Diego baixou os olhos quando a mãe saiu. Esse gesto diz mais do que qualquer palavra. A rotina de asseio levava 40 minutos. Rogério havia desenvolvido uma técnica própria ao longo dos anos, sequência de movimentos que respeitava o corpo do filho sem constrangê-lo, sem fazer da necessidade uma humilhação. Eles conversavam durante o processo, sobre o programa que haviam assistido na noite anterior, sobre a previsão do tempo, sobre o time de futebol que continuava decepcionando apesar das promessas da diretoria. A conversa era a forma que Rogério havia encontrado de fazer daquele momento algo normal. Porque normal era o único presente que ele podia dar ao filho todos os dias. Terminado o asseio, Diego foi acomodado na cadeira de rodas, e os dois saíram em direção ao consultório do Dr. Esteban Mendes Galícia, traumatologista. A doutora Fuentes, que havia acompanhado Diego desde o acidente, havia se aposentado 3 meses antes. Esta seria a primeira consulta com o médico novo. O caminho até o consultório eram 20 minutos de carro. Morelia tem um trânsito que o moreliano jura que é leve, mas que quem vem de fora acha um caos razoável. Rogério conhecia cada atalho. Diego ficou olhando pela janela com uma expressão que Rogério não sabia nomear direito. Não era tristeza, não era esperança. Era algo entre os dois, como quem olha para uma paisagem que já conhece de memória, mas ainda não cansou. Pai, fala. Diego ficou um tempo olhando para as próprias mãos. Quando falou, saiu devagar, como quem solta algo que estava segurando com esforço. Você acha que existe alguma chance de eu melhorar? A pergunta caiu no carro como uma pedra num poço. Rogério sentiu o peso dela descendo. Nos primeiros anos depois do acidente, essa pergunta aparecia quase toda semana. Era o combustível que movia a esperança de ambos. Com o tempo, e com a repetição de diagnósticos que fechavam portas em vez de abrir, Diego havia parado de perguntar. Havia parado de esperar. E Rogério havia aprendido a não trazer o assunto para não machucar o que restava. Agora, a pergunta voltava. E vinha com o peso de tudo que havia ficado calado. A gente não sabe ainda, filho. A voz saiu baixa. Ainda não sabe. Chegaram ao consultório com 10 minutos de antecedência. A secretária os fez aguardar apenas alguns minutos antes de chamar.
O doutor Esteban Mendes Galícia era um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos aparados curtos, óculos de armação grossa, o tipo de médico que parece ter nascido com jaleco. A expressão era séria, mas não fria. Havia algo naquele rosto que Rogério, mecânico que era, classificaria como calibrado, preciso. Sem folga desnecessária, sem tensão em excesso. Bom dia, Sr. Montes. Diego. Ele apertou a mão dos dois e foi direto ao prontuário. Vou revisar o histórico completo antes de qualquer coisa. Leiam nas entrelinhas. Um médico que lê antes de falar é raro. Um médico que lê o histórico de um paciente de outro profissional, sem já chegar com o diagnóstico na ponta da língua, é mais raro ainda. Rogério ainda não sabia que aquela característica específica do Dr. Mendes mudaria a vida do filho. O médico fez perguntas. Muitas. O tipo de pergunta que a doutora Fuentes havia parado de fazer depois do primeiro ano, quando o diagnóstico havia se consolidado e a rotina havia substituído a investigação. Mendes perguntou sobre o dia a dia de Diego, sobre as terapias que havia feito, sobre a qualidade do sono, sobre se sentia calor ou frio nas pernas de forma diferente, sobre dores localizadas. Rogério respondia com a precisão de 7 anos de convivência. Ele conhecia o corpo do filho melhor do que qualquer prontuário poderia documentar. Poderia me ajudar a colocar Diego na maca para o exame físico? Pediu o Dr. Mendes. Entre os dois, acomodaram Diego na maca. O médico começou o exame com uma metodologia que Rogério não havia visto antes, não mais cuidadosa do que as outras, mas diferente na sequência, nos pontos que escolhia testar, na forma como observava a reação antes de anotar qualquer coisa. Rogério estava acostumado a ver médicos examinando o filho. Havia aprendido a ler as reações deles, o assentir de quem confirma o que já esperava, o franzir de testa de quem encontra algo fora do padrão. A expressão do Dr. Mendes durante o exame era de concentração fechada, não de confirmação, de estranhamento contido. Sr. Montes, disse o médico sem levantar os olhos da maca, poderia aguardar na sala por alguns minutos? Gostaria de conversar com Diego sobre algumas sensações que ele pode estar experimentando. Jovens, às vezes, se sentem mais à vontade sem a presença dos pais. Rogério estranhou. Diego nunca havia pedido para ficar a sós com nenhum médico. Nunca havia demonstrado qualquer desconforto com a presença do pai nas consultas. Mas o pedido soou profissional, não suspeito, e Rogério assentiu. Na sala de espera, ele ficou olhando para uma pintura genérica na parede. O tipo de pintura que consultórios compram para preencher silêncios, e tentou organizar o pensamento. A pergunta de Diego no carro ainda ecoava. Você acha que algum dia eu posso melhorar? Rogério havia respondido com fé, porque não tinha outra resposta. Mas fé, ele sabia, não move cadeiras de rodas. 20 minutos depois, o Dr. Mendes abriu a porta e o chamou de volta. Diego estava novamente na cadeira de rodas. Olhava para o chão. A expressão era diferente da que tinha quando Rogério havia saído. Havia algo nela que ele não conseguia nomear imediatamente. Não era medo. Era algo que parecia querer sair e estava sendo segurado. Sr. Montes, começou o médico com o mesmo tom profissional de antes. Gostaria de solicitar novos exames mais específicos. Os mais recentes são de 3 meses atrás, e há algumas informações que quero verificar pessoalmente. Podemos agendar para esta semana? Claro, o que for necessário. O Dr. Mendes anotou algo na receita, virou o bloco e continuou. Também gostaria de fazer um ajuste na medicação. As doses de relaxantes musculares e analgésicos estão bastante altas para o perfil do Diego. Quero reduzir gradualmente para avaliar a resposta real. Rogério sentiu um aperto no estômago. Aqueles medicamentos eram parte da vida deles há 7 anos. Tirar eram como tirar uma parede de uma casa, você nunca sabe o que estava sustentando até a parede cair. A doutora Fuentes sempre disse que eram necessários, disse ele com cuidado.
O doutor Mendes tirou os óculos e o olhou diretamente. A doutora Fuentes não era especialista em trauma medular. Disse sem crueldade, mas sem recuo. E algumas dessas receitas, Sr. Montes, ele folheou o prontuário e apontou algumas páginas, não estão assinadas por ela. Estão assinadas por outro médico que parece ter assumido nos períodos em que ela não estava disponível. Rogério olhou para as páginas. Os nomes eram diferentes. Ele nunca havia prestado atenção nos nomes. Por que prestaria? Era médico, era receita, era para o bem do filho, era o que todos disseram. Esse detalhe importa. Quando a gente confia cegamente em quem deveria proteger, para de verificar o que está sendo assinado. E é exatamente nessa pausa da atenção que certas portas se abrem. O doutor Mendes pediu que Diego fosse com a enfermeira para a coleta de sangue. Quando o filho saiu, o médico fechou a porta do consultório e sua expressão mudou, não dramaticamente, mas o suficiente para Rogério entender que o que viria não era protocolo. O médico foi até o armário, tirou um envelope e o colocou sobre a mesa. Esses são os resultados dos exames mais recentes de Diego. Olhe esta ressonância magnética e compare com a do ano passado. Rogério olhou. Ele não era médico. Imagens de ressonância para ele eram manchas sem contexto. Mas o doutor Mendes foi apontando, comparando, explicando com a paciência de quem sabe que está entregando uma bomba e quer que a pessoa entenda o que está segurando antes de soltar. As imagens não batiam. A progressão não era natural. A lesão que o diagnóstico descrevia como irreversível não estava evoluindo da forma que uma lesão irreversível evolui ao longo de 7 anos. Havia algo que não fechava, e esse algo, nas mãos de um especialista com o olho treinado, era grande demais para ser ignorado. E os medicamentos, continuou o doutor Mendes em voz baixa, olhando para a porta, em doses como essas, administrados por anos, causam debilidade muscular progressiva, sonolência constante, atrofia por desuso. Rogério ficou olhando para ele. Mas a doutora Fuentes disse que eram necessários para os espasmos. Podem ter sido, no início. O médico não desviou os olhos. O problema é o que acontece quando alguém decide que eles precisam continuar para sempre. Uma pausa. Senhor Montes, em doses como essas mantidos ao longo de anos, esses compostos poderiam manter alguém numa cadeira de rodas, mesmo que essa pessoa, fisicamente, tivesse condições de se levantar. A sala ficou em silêncio. Rogério ouviu o ar-condicionado, ouviu o barulho abafado da rua lá fora, ouviu o próprio coração, que de repente parecia estar batendo em câmera lenta. O que o senhor está tentando me dizer? O doutor Mendes colocou a mão no ombro de Rogério. O gesto foi calculado não de conforto, de preparação, como quem segura alguém antes de um impacto. Não quero alarmá-lo, antes de ter certeza absoluta. Por isso preciso dos novos exames. Mas o que encontrei hoje, somado ao histórico e ao que Diego me contou quando ficamos a sós, ele olhou diretamente nos olhos de Rogério, é suficiente para que eu lhe peça algo que vai soar extremo. Uma pausa. Não. Volte para casa hoje e ligue para a polícia. Cá entre nós, se um médico que você acabou de conhecer diz uma frase dessas, a reação natural é achar que ele é louco. Rogério sentiu exatamente isso por uns 3 segundos. Depois, sentiu outra coisa. Sentiu que aquele homem, aquele estranho de jaleco branco que havia lido um prontuário com atenção de arqueólogo, havia visto algo que 7 anos de amor incondicional tinham impedido Rogério de ver. Minha esposa, disse Rogério, não como pergunta, como uma palavra que cai quando você entende o peso dela. O doutor Mendes não respondeu de imediato. Quando mencionei a possibilidade de melhora, a atenção que ela demonstrou foi desproporcional. E segundo o que Diego me contou, há medicamentos que ele toma apenas quando o senhor não está presente. A porta se abriu. Diego voltou com a enfermeira, o braço com o curativo do exame de sangue. A conversa fechou como se nunca tivesse existido.
O doutor Mendes voltou ao tom clínico, falou de datas para os novos exames, agradeceu a visita, acompanhou os dois até a porta com a mesma cordialidade profissional do começo. Só que o envelope estava no bolso de Rogério, e a frase estava na cabeça de Rogério, e nenhuma das duas coisas ia sair tão cedo. No estacionamento, enquanto acomodava Diego no carro, Rogério percebeu que suas mãos estavam fazendo os movimentos certos: cinto, cadeira de rodas dobrando, porta fechando, enquanto sua cabeça estava completamente em outro lugar. Piloto automático de 7 anos, funcionando enquanto o cérebro tentava processar o impacto. Diego olhava para frente. "O que o doutor falou quando eu saí, pai?" Rogério entrou no carro, colocou a chave na ignição e ficou parado por um segundo antes de responder. "Disse que vai pedir uns exames novos, ajustar a medicação." Mentira. A primeira mentira deliberada que dizia ao filho em 7 anos. Diego assentiu lentamente. Não pressionou. E nesse silêncio aceitável, Rogério tomou a primeira decisão que era inteiramente sua. Não voltariam para casa. Não agora. Não sem entender o que estava acontecendo. "Sabe o que eu estava pensando, Diego?" Ele arrancou o carro devagar. "Faz quanto tempo que a gente não vai ao Don Shui?" Diego virou o rosto. A expressão foi de surpresa genuína, o tipo de surpresa que aparece em quem não estava esperando nada bom e recebeu exatamente isso. "O de tacos na Rua Madeiro?" "Esse mesmo. Mamá diz que comida de rua pode fazer mal com as minhas medicações." Rogério sentiu aquela frase pousar nele com o peso de uma pedra no peito. "Hoje não tem medicação que proíba taco. Vai dar tudo bem." Para quem não sabe, a taqueria de rua no México não é equivalente ao carrinho de cachorro-quente do Brasil. É uma instituição. Um senhor em frente a uma chapa enorme, décadas de experiência nas mãos, que faz o mesmo taco que o pai dele fazia e que o filho dele vai fazer. É o tipo de comida que não tem como ser ruim, porque não tem como ser fingida. Don Shui era exatamente isso, 60 e poucos anos, avental manchado de história, e a reputação de que na fila do seu carrinho aparecem desde operários até políticos, todos com a mesma fome. Diego comeu 3 tacos. Rogério ficou observando o filho, que não sorria daquele jeito há muito tempo, o jeito de quem está com fome real, que mastiga de verdade, que está presente no que está comendo, em vez de apenas ingerindo algo por obrigação de horário. Mamá diz que comida de rua pode fazer mal. Quantas outras coisas Beatriz havia dito que não faziam mal, mas precisavam ser evitadas? Quantas outras proibições, restrições, horários, rotinas haviam sido construídos não para proteger Diego, mas para controlá-lo? Rogério bebeu o café que Don Shui havia colocado na frente dele e não sentiu o sabor. Depois dos tacos, disse ao filho que passariam na casa do tio Martim. Sem avisar? Diego soou animado com a ideia, mas logo veio a ressalva treinada. Mamá vai ficar brava. Eu cuido de mamá. Você cuida de aproveitar a visita. Observem bem. Rogério não estava fugindo. Estava ganhando tempo. E há uma diferença enorme entre as duas coisas. Quem foge não tem plano. Quem ganha tempo está construindo um. Martim Montes morava nas cercanias de Morelia, em uma casa com quintal generoso e aquela atmosfera de lar que não se compra, se constrói com anos de refeições juntos, de brigas resolvidas na mesma mesa onde aconteceram, de memória acumulada nas paredes. Ele era 2 anos mais novo que Rogério, mas havia envelhecido de forma diferente, mais tranquilo, mais cheio de cabelo, com aquela serenidade de quem não vendeu o que tinha para bancar um diagnóstico e, por isso, ainda tinha o que vender. E olha que eu tento ser neutro. Martim havia tentado conversar com Rogério sobre Beatriz 3 vezes nos últimos 2 anos. As 3 vezes, Rogério havia desconversado. Não porque não ouviu, porque não queria ouvir. Há uma diferença entre não saber e não querer saber, e as duas coisas produzem o mesmo resultado. Que surpresa!
Martim abriu o portão e abraçou o irmão com a força de quem percebe imediatamente que algo está errado e decide que o abraço vem primeiro, as perguntas depois. Depois, se inclinou para Diego. E esse homem aqui? Quanto tempo, sobrinho? Diego sorriu daquele jeito que Rogério havia notado no carrinho do Dom Chui. Presença, alegria que não precisava de permissão. Lucia, mulher de Martim, professora de escola primária com aquela habilidade específica de ler humor sem perguntar nada, levou Diego para a cozinha com a promessa de um pedaço de bolo recém-saído do forno. Diego foi, sem hesitar, mais uma coisa que Beatriz proibira havia anos, com a justificativa de que açúcar em excesso interagia com os medicamentos. Quando ficaram a sós no escritório, Rogério colocou o envelope na mesa. Contou tudo, do começo ao fim, sem atalhos, sem suavizar. Martim ouviu com o silêncio de quem está processando, não de quem está esperando a vez de falar. E quando Rogério terminou, o irmão ficou um tempo olhando para as imagens da ressonância, sem dizer nada. Rogério, a voz de Martim saiu baixa. Eu preciso te contar uma coisa. Existe um tipo específico de silêncio que antecede uma revelação. Não o silêncio de quem não sabe o que dizer, o de quem sabe demais e está escolhendo como dizer. Martim tinha aquele silêncio. Faz uns meses, eu vi Beatriz e o Javier num restaurante em Pátzcuaro. Fez uma pausa. Não estava jantando com o irmão. Estava jantando com um homem. Rogério ficou parado. Eu quis te contar na época, mas pensei, e se eu tiver interpretado errado? E se tiver me metendo onde não devia? Martim olhou para o irmão. Agora estou me arrependendo de ter pensado isso. Pátzcuaro fica a 56 quilômetros de Morelia, distância suficiente para ser longe, perto demais para ser coincidência. Quem vai a Pátzcuaro a trabalho de Morelia pega a rodovia e volta no mesmo dia. Quem vai jantar em Pátzcuaro com alguém que não deveria estar vendo, escolhe exatamente aquela distância longe o suficiente para não encontrar conhecido, perto o suficiente para não precisar de desculpa elaborada. Martim se levantou, foi até a gaveta do escritório e tirou um cartão. Manuel Correa, detetive particular. Trabalhamos juntos em casos de seguro. Colocou o cartão na mão do irmão. É discreto, é bom. E antes de você ir à polícia com suspeita de médico e instinto de marido traído, você precisa de provas. Rogério olhou para o cartão. Havia algo quase absurdo naquele momento. Ele, que consertava motores a vida inteira, que entendia de peças e encaixes e da lógica interna das máquinas, sentado num escritório segurando um cartão de detetive, porque o motor da própria família havia quebrado de uma forma que ele não soubera diagnosticar. E Diego, enquanto isso, fica aqui. Lucia adora ele, e você inventa o que precisar para Beatriz. Rogério olhou pela janela na direção da cozinha, de onde chegava o som de Diego rindo de algo que Lucia havia dito. Não era o riso contido de dentro de casa. Era um riso largo, de estômago, o tipo de riso que preenche o ambiente em vez de se esgueirar por ele. Quando foi a última vez que Rogério havia ouvido esse riso? Não lembrava. Essa pergunta, mais do que qualquer imagem de ressonância, mais do que qualquer suspeita de médico, foi o que fez Rogério dobrar o cartão de Manuel Correa no bolso e tomar a segunda decisão do dia. Não voltaria para casa sem saber a verdade. Naquela noite, depois de acomodar Diego no quarto de hóspedes, Rogério ficou sentado no pórtico com o telefone na mão e 3 chamadas perdidas de Beatriz na tela. Para quem não sabe, no México existe o que se chama de seguro de invalidez, vinculado à escola quando um aluno sofre acidente nas dependências de um estabelecimento de ensino. A escola e sua seguradora são responsáveis por indenização. No caso de Diego, a escola secundária Félix Ireta havia pago uma indenização de valor razoável logo após o acidente. Rogério havia assinado os papéis no meio do caos, o filho na UTI, a vida suspensa, Beatriz ao lado dele dizendo que ela cuidava da burocracia. Ele havia deixado ela cuidar de tudo. Para quem é do Brasil,
Isso seria semelhante ao que a gente chama de DPVAT, um seguro obrigatório que cobre acidentes. A diferença é que no México, dependendo da apólice, o benefício pode ser mensal enquanto durar a incapacidade, todo mês. Durante anos, Rogério ficou olhando para esse pensamento como quem olha para uma peça de motor que sempre achou que estava no lugar certo e, de repente, percebe que está encaixada ao contrário. Atendeu quando Beatriz ligou pela quarta vez. Rogério, onde vocês estão? Eu liguei 3 vezes. Estamos na casa do Martim. Depois da consulta, resolvi passar para visitar. Um silêncio. Depois, sem me avisar, foi por impulso. Diego está bem. Vai ficar aqui essa noite. Já é tarde para dirigir de volta. Ele precisa dos medicamentos nos horários, Rogério. A voz tinha uma urgência específica, não de mãe preocupada, de alguém cujo protocolo havia sido interrompido. Você levou tudo? Levei. Pausa. O doutor novo sugeriu reduzir algumas doses, inclusive. Disse que podem estar causando debilidade desnecessária. Silêncio mais longo desta vez. Esse doutor não conhece o caso do Diego. A voz havia mudado de tom de urgente para controlada, como quem acabou de lembrar que está sendo ouvido. A doutora Fuentes estabeleceu esse tratamento com razão. Pode ser, mas vou ouvir o que ele tem a dizer. Pausa. Beatriz, como foi sua tarde? Normal. Trabalho. Por que pergunta? Curiosidade. Outro silêncio. Coloca o Diego no telefone. Ele já está dormindo. Acorda ele. Quero falar com o meu filho. Não vou acordar um rapaz que acabou de dormir depois de um dia de exames, porque você quer ouvir a voz dele às 10 da noite. O silêncio que veio depois foi diferente dos livesso. Outros. Rogério havia desligado antes que ela pudesse responder. Em 25 anos de casamento, nunca havia feito isso. Ficou no pórtico mais um tempo, o telefone virado na palma da mão, olhando para o céu de Morelia, que estava limpo e cheio de estrelas. Michoacán tem noites assim limpas, altas, do tipo que faz a pessoa se sentir muito pequena ou muito livre, dependendo do que está carregando. Rogério estava carregando 7 anos. A manhã seguinte chegou com aquela claridade fria do inverno em Morelia. Em dezembro, a cidade acorda com temperatura que fica entre 10 e 15 graus, nada para quem mora no sul do Chile, muito para quem está acostumado com o calor de Michoacán no verão. Rogério havia dormido pouco, mas havia dormido. Quando entrou no quarto de hóspedes para chamar Diego, encontrou o filho já acordado, sentado na cama, olhando para os próprios pés. Bom dia, filho. Diego levantou os olhos. E havia algo diferente neles. Não o peso habitual de quem acorda para mais um dia, igual ao anterior. Havia algo que Rogério custou 1 segundo para identificar. Curiosidade. Minha coluna não dói hoje de manhã, disse Diego. A frase saiu com cuidado, como quem está testando o chão antes de colocar o pé. Quase sempre dói quando acordo, desde que, há muito tempo. Rogério se sentou na beira da cama. E hoje? Hoje não. Diego olhou para os pés de novo. Pai, às vezes eu sinto coisas nas minhas pernas, como formigamento. Mamá sempre diz que é o cérebro se confundindo, que a coluna manda sinais falsos. Uma pausa. Mas parece tão real. Gravem esse instante, porque é aqui que a história muda de verdade. Não na frase do médico no consultório, não nas fotografias que o detetive vai encontrar. É aqui, num quarto simples na casa do tio Martim, num rapaz de 23 anos que durante 7 anos aprendeu a não confiar nas próprias sensações, porque a mãe disse que eram falsas. Quantas pessoas vocês conhecem que pararam de confiar no próprio corpo porque alguém do lado disse que o que sentiam não era real? Por que você nunca me contou isso antes? Rogério perguntou com uma voz que estava fazendo o esforço consciente de se manter calma. Diego abaixou a cabeça. Mamá disse que não era para te preocupar, que você já tinha muito com me cuidar. Rogério ficou em silêncio por um momento. Depois, ajudou o filho a se preparar para o dia, sem dizer mais nada sobre o assunto, não porque não havia mais o que dizer, mas porque havia coisas demais
E não era hora de abrir essa caixa sem ter o que colocar dentro no lugar. Manuel Correia chegou ao meio-dia. Era um homem de uns 45 anos. Ombros largos, cabelos entre o preto e o cinza, aquele tipo de rosto que não revela nada sobre o que está pensando. Lucia lhe ofereceu café quando entrou. Ele aceitou, tomou um gole, pousou a xícara e nunca mais olhou para ela. O café ficou intacto na mesa por 2 horas, enquanto Manuel desmontava a vida de Beatriz no bloco de notas. Testemunha silenciosa da reunião mais importante daquela casa. Quando Rogério lhe contou tudo do acidente de Diego, dos 7 anos de tratamento, das suspeitas do Dr. Mendes, das vitaminas especiais que Diego tomava somente na ausência do pai, Manuel ouviu sem interromper, com aquela atenção específica de quem está montando um mapa enquanto escuta. Antes de qualquer coisa, disse Manuel, ao fechar o bloco de anotações. Preciso entender o motivo. Qual seria o ganho dela em manter o filho assim? A pergunta bateu em Rogério como água fria. Por quê? Ele havia pensado nisso durante a noite inteira, sem conseguir fechar a resposta. Beatriz não era uma mulher fria. Havia amado Diego ou havia parecido amar. Havia chorado quando o diagnóstico chegou. Havia ficado ao lado de Rogério nas madrugadas do hospital. Ou havia parecido ficar. À oficina. Rogério colocou os cotovelos na mesa. Vendi para o Javier, irmão dela. 1.200.000 pesos. Manuel ergueu os olhos do bloco. Quando? 8 meses depois do acidente. Ela disse que estava me sobrecarregando, que era hora de simplificar. Quanto valia de verdade? Pelo menos o dobro, disse Martim do outro lado da mesa. Manuel não respondeu de imediato. Escreveu algo no bloco. Depois, tem mais? Rogério contou o que Martim havia dito sobre Pátzcuaro. Manuel não mudou a expressão, mas escreveu com uma pressão diferente, o tipo de pressão de quem está sublinhando mentalmente. 3 frentes, disse. Financeiro, médico, os 2. Fechou o bloco. Simples assim. Foco aqui. Manuel não disse, vamos provar que sua esposa é culpada. Disse, vamos entender o que aconteceu. Há uma diferença que parece pequena, mas é enorme. Quem parte da culpa como ponto de partida, força os fatos a se encaixarem na conclusão. Quem parte da investigação, deixa os fatos chegarem aonde chegam. E Diego, enquanto isso? Perguntou Rogério. Fica aqui. Você volta para casa. Rogério olhou para o detetive. Se você desaparecer com seu filho por tempo demais, Beatriz vai entrar em pânico e queimar as provas antes de você ter qualquer coisa concreta. Você precisa voltar agindo como se nada tivesse mudado. Como se a consulta com o Dr. Mendes tivesse sido rotina. Como se você não soubesse de nada. Manuel fechou o bloco. Consegue fazer isso? Rogério pensou no mecânico que havia sido. Num motor, quando uma peça está falhando, você não para tudo de uma vez. Você isola o problema, observa o comportamento, identifica o padrão. Só depois age. Consigo. Quando Manuel saiu, Rogério foi ao quarto de hóspedes. Diego estava lendo um livro que Lucia havia deixado para ele, algo sobre história do México colonial, que parecia ter chegado às mãos certas, porque o rapaz estava absorto de um jeito que Rogério havia visto poucas vezes. Diego. Ele se sentou na cadeira ao lado da cama. O Dr. Mendes quer uns exames novos, alguns dias. Você fica aqui. Diego baixou o livro. Mamá vai querer que eu volte. Eu cuido de mamá. Você fica falando isso. Uma pausa longa. Depois, mais baixo. O que está acontecendo de verdade, pai? Rogério olhou para o filho. 23 anos, olhos que não eram mais de criança, que haviam amadurecido não pelas experiências que a vida normalmente dá, mas pelo tipo de maturidade que vem de ficar parado enquanto o tempo passa. Ainda não sei tudo. Foi honesto nisso. Pelo menos, quando souber, você é o primeiro. Diego o observou por um momento. Depois, assentiu. Voltou ao livro. Rogério ficou olhando para o filho, lendo, e pensou que 7 anos de cadeira de rodas haviam feito uma coisa inesperada em Diego.
Haviam construído nele uma paciência que a maioria das pessoas de 23 anos não tem. Uma paciência que não era resignação, era a paciência de quem aprendeu que o mundo não para por causa da sua dor. Então, é melhor encontrar algo dentro dele que valha a atenção. O problema é que não deveria ter sido necessário aprender isso tão cedo. Essa tarde, Rogério ligou para Beatriz. Os médicos querem que o Diego fique em observação por mais alguns dias. Exames que precisam de acompanhamento. A reação foi imediata. Isso é ridículo. Que tipo de exame exige que ele fique fora de casa? Vou até aí, Beatriz. Rogério usou o tom que havia aprendido a usar quando não queria discutir, mas não cederia. Eu decido o que é melhor para o meu filho. E por agora, o melhor é ficar aqui com os médicos acompanhando de perto. Um silêncio longo. Depois, de repente, a voz dela mudou, suavizou. Saiu com aquela textura que Rogério havia aprendido a reconhecer ao longo de 25 anos, o tom de Beatriz quando queria algo e havia decidido que a estratégia da vez era a ternura. Eu só fico preocupada com os dois. Estou com saudade. Uma pausa. Posso pelo menos ir visitar? Quando os exames terminarem, a gente combina. Ele desligou antes que ela pudesse insistir. Pelo espelho do corredor da casa de Martim, Rogério viu o próprio rosto por um segundo. Estava mais velho do que se lembrava. Havia algo nos olhos, não tristeza, não raiva ainda. Era aquela expressão específica de quem está em pleno processo de entender que o mundo que pensava habitar nunca existiu da forma que imaginava. Um mecânico sabe que existem dois tipos de problema numa máquina: o que faz barulho e o que não faz. O que faz barulho, você encontra rápido, basta ouvir. O que não faz barulho pode estar lá por anos, silencioso, corroendo por dentro, até o dia em que a máquina para de uma vez e você percebe que não havia nada a fazer porque nunca havia detectado a falha. 7 anos. Silencioso, corroendo por dentro. E Rogério havia ficado do lado de fora, ouvindo a máquina funcionar, achando que estava tudo bem porque não havia barulho. 2 dias se passaram. Manuel trabalhou rápido, mais rápido do que Rogério havia esperado, como se as informações estivessem todas lá, visíveis, esperando apenas que alguém com as ferramentas certas fosse buscar. A ligação chegou numa manhã de quinta-feira. Senhor Montes, precisamos nos ver hoje. A cafeteria onde se encontraram ficava no centro de Morelia, a 3 quarteirões da catedral. Um lugar com mesas de madeira escura e o barulho de fundo que cobre conversas sem abafar, las completamente. Manuel chegou antes, com uma pasta sobre a mesa e 2 xícaras de café já servidas. Não resisto a esse comentário. Há algo completamente absurdo na cena de um homem que passou 7 anos limpando a cadeira de rodas do filho e fazendo regime de medicamentos às 6 da manhã, sentado numa cafeteria com cara de filme policial, prestes a ouvir quanto valem as ruínas da própria vida. Mas o absurdo é o que é. A cadeira estava lá. Rogério se sentou. Vou começar pelo financeiro, disse Manuel abrindo a pasta. A oficina. Consultei 3 avaliadores independentes usando os dados do período da venda, localização, equipamentos, carteira de clientes, faturamento estimado. Colocou uma folha na mesa. Valor justo de mercado. 2.800.000 pesos. Rogério olhou para o número. 2.800.000 pesos. Ele havia recebido 1.200.000. Havia achado que era o preço certo. Havia estado errado por 1.600.000. Aqui vale explicar o peso disso em termos concretos. 1.600.000 pesos no México equivale, dependendo do câmbio, a algo entre 80 e 90 mil dólares americanos. É uma casa. É uma faculdade completa. É a aposentadoria que Rogério não vai ter porque vendeu a oficina que teria sido o seu plano B, C e D. Mas a oficina continua funcionando, continuou Manuel, com o nome Motores Montes, aproveitando a reputação que você construiu.
Faturamento mensal estimado, entre 80 e 100 mil pesos. Rogério ficou em silêncio. Beatriz figura como coproprietária. Javier cedeu 40% para ela 3 meses depois da compra. O café estava na frente de Rogério intocado. Há coisas que tornam impossível beber café. Manuel colocou fotografias sobre a mesa. Não eram fotografias de arquivo. Eram fotografias tiradas nos últimos dias. Beatriz e Javier num café. Beatriz e Javier na entrada do que parecia um hotel em Pátzcuaro. Beatriz e Javier dentro de um carro, o ângulo revelando mais do que um irmão e uma irmã têm para revelar. As mais antigas que consegui rastrear são de 6 anos atrás, disse Manuel. Alguns meses depois do acidente de Diego. 6 anos. Quase todo o tempo em que Rogério havia estado em casa, banhando o filho, administrando medicamentos, dormindo no sofá, quando Diego tinha noites difíceis, Beatriz havia estado construindo outra vida. Não às escondidas de forma amadora, de forma organizada, com conta bancária conjunta aberta há 5 anos, 1 ano depois do relacionamento começar, tempo suficiente para testar se o esquema funcionava antes de misturar o dinheiro, com saldo atual de quase 1,5 milhão de pesos. E o seguro, disse Manuel por último, colocando o documento final sobre a mesa. O senhor se lembra de ter assinado uma apólice de vida e invalidez para Diego logo após o acidente? Rogério se lembrava vagamente. Era tanta coisa para assinar naquele período. Beatriz havia dito que cuidava disso. A beneficiária única é sua esposa. O senhor não figura no documento. A apólice paga uma renda mensal enquanto a incapacidade de Diego for mantida clinicamente e um valor único em caso de morte antes dos 25 anos. A sala da cafeteria pareceu ficar menor. Diego tinha 23 anos. 2 anos. Rogério levantou os olhos para Manuel com uma expressão que o detetive leu corretamente, não raiva. Ainda não. Era o rosto de alguém que acabou de entender a extensão completa do buraco em que esteve vivendo e ainda está calculando a profundidade. Precisamos ir até o fim, disse Rogério. A voz saiu mais firme do que ele esperava. Preciso de provas que a polícia não possa ignorar. Manuel fechou a pasta. Então, escute o que proponho. O plano de Manuel era simples na estrutura e brutal na execução. Rogério voltaria para casa com Diego no dia seguinte. Diria que os exames não haviam revelado nada novo, que o Dr. Mendes havia confirmado o diagnóstico da doutora Fuentes com pequenos ajustes, que a vida voltava ao normal. Enquanto isso, câmeras ocultas seriam instaladas em pontos estratégicos da casa. Diego carregaria um pequeno dispositivo de gravação durante todo o tempo. Manuel ficaria do lado de fora monitorando. O objetivo não é apenas flagrar a administração dos medicamentos, explicou Manuel. Isso por si só não basta para o que queremos. Precisamos de uma confissão ou de algo que conecte Beatriz e Javier de forma inequívoca ao plano. Discurso, não só ato. Rogério ouviu, assentiu. E sentiu, pela primeira vez em muitos anos, que estava dentro de um motor que entendia que conseguia visualizar as peças, os encaixes, a sequência que levaria o mecanismo a funcionar. Há um risco, disse Manuel. Se Beatriz desconfiar, pode agir de forma imprevisível. Precisa estar preparado para que as coisas não saiam exatamente como planejado. Em mecânica, respondeu Rogério, a gente aprende que o motor nunca falha da forma que você esperava, mas sempre falha de um jeito que, olhando para trás, faz sentido. Manuel olhou para ele por um segundo. Depois, fechou a pasta. Bom, então vamos. Essa noite ainda, antes de voltar para a casa de Martim, Rogério parou na frente da Catedral de Morelia. Quem nunca foi a Morelia talvez não saiba, mas a catedral da cidade é uma das mais imponentes do México, construída em pedra cantera rosa. 2 campanários que chegam a 63 metros de altura, visível de praticamente qualquer ponto do centro histórico. De noite, iluminada, ela parece pertencer a um tempo diferente do mundo ao redor.
Rogério havia passado por ela centenas de vezes sem parar. Naquela noite parou. Não entrou. Ficou do lado de fora, olhando para a pedra cor-de-rosa que o foco de luz tornava quase dourada, e ficou quieto por alguns minutos. Não orou. Não tinha palavras organizadas o suficiente para isso. Apenas ficou lá, deixando que a imensidão de pedra fizesse o que às vezes só a imensidão consegue fazer, colocar o tamanho das coisas em perspectiva. 7 anos. 2 anos pela frente antes que Diego completasse 25. Uma apólice de seguro com uma cláusula que Rogério havia assinado sem ler em pleno luto antecipatório. Guardou essa frase. Nunca assine nada quando está com medo. O medo é um péssimo revisor de contratos. Voltou para a casa de Martim. Diego já estava dormindo. Rogério ficou por um momento na porta do quarto de hóspedes, olhando para o filho na penumbra. A respiração do rapaz era tranquila, os ombros relaxados, as mãos abertas ao lado do corpo, com aquela entrega total que o sono de quem está seguro produz. Pela primeira vez em muitos dias, Rogério também dormiu. Na manhã seguinte, antes de partir, ele chamou Diego para uma conversa. Martim e Lucia foram para o quintal dar espaço. A sala ficou só para os dois. Rogério contou o necessário. Não tudo, não as fotografias, não a conta bancária, não o seguro com a cláusula que ele ainda não conseguia pronunciar em voz alta. Mas contou o suficiente, que o Dr. Mendes havia encontrado inconsistências no diagnóstico, que havia medicamentos na história de Diego que não deveriam estar lá, que precisavam de provas concretas antes de agir. Diego ouviu sem interromper. O queixo estava firme. Ziguin, os olhos fixos no pai. Quando Rogério terminou, houve um silêncio de uns 10 segundos que pareceu muito mais longo. As vitaminas que mamá me dá quando você sai, disse Diego. A voz era plana, não de quem está processando uma surpresa, mas de quem estava esperando que alguém finalmente nomeasse o que já sabia, mas não tinha palavras para dizer. Eu sempre achei estranho. Cada vez que tomava, dormia a tarde inteira. Mamá dizia que era o corpo se recuperando. E você nunca me contou. Ela disse que você já tinha muito, que não precisava se preocupar com mais isso. Notem o mecanismo. Não era só o silêncio de Diego protegendo o pai. Era um silêncio administrado, construído com cuidado por alguém que sabia exatamente qual argumento usar com um rapaz de 16, 17, 18 anos que amava o pai e não queria ser um peso a mais. Beatriz havia encontrado a alavanca certa e havia pressionado durante anos. Quero fazer parte, disse Diego. Diego, sou eu. A voz saiu sem tremor, sem súplica, apenas firme. Sou eu na cadeira. Sou eu que engoli as vitaminas. Se precisam de prova, ela tem que vir de mim. Uma pausa curta. Não me tirem isso também. Rogério ficou olhando para o filho por um longo momento. Esse homem de 23 anos que tinha o rosto do menino que havia crescido correndo pela oficina enquanto Rogério trabalhava, que havia prometido que um dia consertaria motores ao lado do pai, que havia passado 7 anos aprendendo a existir dentro de 4 rodas e 4 paredes, esse homem estava pedindo para ser parte da solução, não para ser carregado, para andar junto, mesmo de cadeira. Vai ser difícil. Já foi. Uma pausa. Pelo menos dessa vez vai ter sentido. Manuel equipou Diego com um gravador compacto que cabia dentro do apoio de braço da cadeira de rodas, praticamente invisível. Instalou câmeras no corredor, na cozinha e a mais importante no quarto de Diego, oculta na lombada de um livro grosso na estante. As imagens chegavam em tempo real ao tablet que Manuel manteria no carro, estacionado a meia quadra da casa. Qualquer coisa que pareça errada, você ativa o botão aqui. Manuel prendeu no pulso de Diego um pequeno dispositivo que parecia um relógio de plástico barato, o tipo que criança de 6 anos usa no carnaval. Eu entro em 2 minutos. Diego olhou para o pulso. Depois, olhou para Manuel. Esse é o equipamento de vigilância profissional?
Manuel não mudou a expressão. O melhor equipamento é o que ninguém olha duas vezes. Diego assentiu, mais convencido do que parecia. Aqui vale uma pausa rápida. No México, a lei permite que gravações feitas por uma das partes envolvidas na conversa sejam usadas como prova em processos criminais. Não precisa de ordem judicial para gravar o que alguém diz na sua presença. Traduzindo para a nossa realidade, isso seria semelhante ao que no Brasil se chama de gravação ambiental, por parte interessada, admitida em muitos tribunais, como prova lícita, quando um dos participantes da conversa faz a gravação. O que Diego estava prestes a fazer era, portanto, perfeitamente legal. O que Beatriz estava prestes a dizer, não. O portão da casa estava aberto quando chegaram. O carro de Beatriz estava no pátio. Rogério desligou o motor. Por um segundo, os dois ficaram em silêncio dentro do carro pai e filho, lado a lado, olhando para a fachada amarela da casa que havia sido o cenário da vida deles por 7 anos. Pronto? Perguntou Rogério. Diego fez uma respiração funda. Pronto. Rogério desceu, abriu o porta-malas, montou a cadeira de rodas com os movimentos de sempre rápidos, precisos, automáticos como a respiração. Ajudou Diego a se acomodar. Empurrou em direção à porta. Beatriz saiu antes que chegassem. Ela veio pela entrada com uma velocidade que não era de alegria. Era de alguém que havia ficado perto da janela esperando. O sorriso estava no lugar certo, os braços abertos. A voz saiu calorosa, com aquela textura de boas-vindas que Rogério havia aprendido em 25 anos a distinguir da genuína. Por fim, Beatriz saiu antes que chegassem à porta, os braços abertos, a voz com aquele calor de novela, o tipo de calor que aquece até você perceber que é artificial. Quanto tempo que não te via assim, meu amor? Abraçou Diego com força, o rosto enterrado no pescoço do filho por um segundo mais do que o necessário. Depois se endireitou, passou o polegar na bochecha dele como se estivesse verificando algo. Você está bem? Comeu direito? Parece que emagreceu. Estou bem, mamá. Diego aceitou tudo com a naturalidade de quem treinou. Só cansado. Claro, claro que sim. Ela se endireitou e olhou para Rogério uma olhada rápida, avaliativa, que não demorou tempo suficiente para ser lida como suspeita. E aí? O doutor disse alguma coisa diferente? Nada que mude o quadro. Rogério entrou pela porta que ela havia aberto, empurrando a cadeira de Diego. Ajustou umas doses, como eu disse, mas no geral confirmou o diagnóstico. Beatriz ficou um segundo parada antes de seguir. Rogério não virou para ver a expressão dela naquele segundo, mas sabia com a certeza de 7 anos de leitura involuntária que ela havia relaxado. Olha a frieza, um segundo de tensão, um segundo de alívio. A mulher havia aprendido a processar a informação de que o filho não estava melhorando como uma boa notícia. E havia aprendido tão bem que levava apenas um segundo. Na hora do almoço, os 3 sentaram à mesa. Beatriz havia cozinhado pozole vermelho, o favorito de Diego desde criança, aquele caldo espesso com milho graúdo e carne desfiada que no México aparece em toda ocasião, que mistura celebração com conforto. Para quem nunca viu, o pozole é um dos pratos mais antigos do México, com raízes pré-hispânicas. Era servido originalmente em cerimônias. Com o tempo virou comida de domingo, de aniversário, de bem-vindo em casa. Beatriz sabia exatamente o que estava fazendo ao preparar exatamente esse prato naquele dia. Calculado, frio, sem hesitação. A conversa durante o almoço foi leve na superfície e pesadíssima por baixo. Beatriz perguntou sobre Martim e Lucia. Diego respondeu com entusiasmo real. Havia gostado de ficar lá. Havia conversado muito com Lucia. Havia lido metade de um livro sobre história colonial. Beatriz ouviu com o rosto da mãe satisfeita, mas Rogério, que estava observando com a atenção calibrada dos últimos dias, viu algo diferente. Ela estava avaliando. Cada resposta de Diego era processada, não como conversa como auditoria.
procurando inconsistência, procurando sinal de que o filho havia descoberto algo. Os olhos dela passavam pelo rosto de Diego como leitores de código de barras passam por embalagem rápidos, sistemáticos, invisíveis para quem não sabe o que procurar. Esse detalhe vai fazer sentido depois. Depois do almoço, Beatriz sugeriu que Diego descansasse. Você está com cara de cansado, meu amor. Vai para o seu quarto, eu te levo os medicamentos daqui a pouco. Pode deixar, eu levo, disse Rogério. Você foi dirigindo desde Morélia, você também deve estar cansado. Fica aqui, eu cuido. Era a mesma dança de sempre. Rogério havia aceitado essa dança por 7 anos. Beatriz oferecia, Rogério cedia, Diego tomava os medicamentos. À tarde se dissolvia em sono pesado. Mas hoje a dança tinha uma audiência que Beatriz não sabia que estava lá. Não, pode ir você, disse Rogério, e o esforço de soar casual foi o maior que havia feito no dia. Eu fico aqui mesmo. Beatriz levou Diego para o quarto. Rogério ficou na sala, ficou olhando para a televisão desligada, ficou ouvindo os próprios pensamentos tentando se organizar, ficou aguardando os 20 minutos mais longos que havia vivido. Não foram 20, foram 11. Beatriz voltou com o copo vazio na mão e uma expressão que pretendia ser tranquila. Sentou ao lado de Rogério no sofá. Encostou a cabeça no ombro dele com um gesto de intimidade que havia se tornado tão raro nos últimos anos que a presença dele agora soava mais estranha do que a ausência. Está bem? Ela perguntou. Cansado. Verdade, ao menos nesse ponto. E você? Melhor agora que vocês estão em casa. Uma pausa. Ela pegou o celular disfarçadamente ou achando que estava disfarçando. Preciso responder umas mensagens do trabalho. Vou para o pátio 1 segundo. Rogério esperou que ela fechasse a porta do pátio. Depois foi ao quarto de Diego. O filho estava deitado, mas os olhos estavam abertos. Ela me deu 3 comprimidos, disse Diego em voz baixinha. Disse que eram o ajuste que o Dr. Mendes havia receitado. 2 cápsulas brancas e uma amarela. Abriu a mão debaixo do cobertor, os 3 comprimidos intactos. Finge engolir. Bebia água, engoliu o ar. Rogério recolheu os comprimidos com a bolsinha que Manuel havia dado para esse fim específico. Selou, guardou no bolso. O que ela falou enquanto estava aqui? Diego ficou 1 segundo. Perguntou várias vezes o que os médicos tinham feito exatamente. Se tinham me pedido para mover alguma coisa. Se eu tinha sentido alguma diferença nesses dias. Uma pausa. Pai, ela perguntou 3 vezes se eu havia sentido diferença de formas diferentes, mas era a mesma pergunta. Esse é o momento-chave. 3 vezes a mesma pergunta. Embrulhada de formas diferentes, mas a mesma. Quem ama, pergunta como você está. Quem precisa de você parado, pergunta se você mudou. O que você respondeu? Disse que não. Que estava igual. Uma sombra passou pelo rosto de Diego. Ela pareceu aliviada. Rogério ficou olhando para o filho por um momento. Dorme de verdade agora. Não precisa mais fingir. Não consigo dormir. Eu sei. Ele puxou a cadeira da escrivaninha e sentou ao lado da cama. Então não dorme, mas fica quieto. Eu fico aqui. Ficou. Lá fora, no pátio, Beatriz falava em voz baixa ao telefone. O murmúrio chegava filtrado pela janela, sem palavras, mas com o ritmo de quem está reportando, não conversando. De quem está respondendo perguntas, não fazendo. Rogério ficou quieto ao lado do filho no escuro do quarto e deixou o silêncio ser o que era. Javier ligou na manhã seguinte. A voz saiu com aquela cordialidade levemente performática de quem está sendo amigável por razão específica. Cunhado, quanto tempo? Como está o Diego? Como você está? Indo. Rogério caminhou até o quintal para falar longe da casa. E você? Ótimo. Escuta, estava pensando em você. Já faz 7 anos desde que comprei a oficina e ela cresceu muito. Estou precisando de alguém de confiança para ajudar com a parte administrativa. Algo que você possa fazer de casa, sem precisar deixar o Diego.
Uma pausa cheia de boa vontade encenada. O que você acha de passar aqui hoje à tarde para a gente conversar? Rogério não respondeu imediatamente. Ficou os segundos necessários para que a hesitação parecesse natural. Javier ligando do nada com uma oferta de emprego. Javier, que havia comprado a oficina por menos da metade do valor e havia ficado enriquecendo com ela em silêncio enquanto Rogério cuidava do sobrinho. Javier oferecendo um trabalho remoto, cômodo, bem intencionado. Sabe o que é engraçado nisso tudo? O homem que te rouba a oficina, te rouba a esposa e financia a cadeira de rodas do teu filho durante 7 anos. Depois, liga para te oferecer emprego como se fosse um favor. A criatividade do desonesto às vezes supera a do honesto por pura necessidade de sobrevivência. Claro, disse Rogério. Posso passar às 4. Ligou imediatamente para Manuel. Javier sabe alguma coisa, disse Manuel sem hesitar quando Rogério terminou de explicar. Essa ligação não é de graça. Ou Beatriz já o avisou, ou ele está tentando avaliar quanto você sabe. Uma pausa. Isso pode ser bom ou ruim, dependendo de como você jogar. Como jogo? Vai lá. Aceita a conversa. Deixa ele achar que você não desconfia de nada. E quando a hora certa aparecer, e ela vai aparecer, menciona os exames do Diego. A possibilidade de melhora. Vê como ele reage. E, enquanto eu estiver lá, eu fico aqui perto da casa. Diego fica com câmera e gravador ligados. Rogério desligou e ficou por um momento olhando para o telefone. Havia algo naquele momento que era quase irônico. Ele, que havia passado 7 anos aceitando o que era dado sem questionar, agora estava aprendendo a jogar um jogo que nunca havia pedido para jogar. A vida tem esse costume ruim de ensinar as lições mais importantes no pior momento possível. Às 3:30 da tarde, Rogério entrou no quarto de Diego. O filho estava no computador, lendo algo. Havia uma vitalidade nele naquele período sutil, mas perceptível para quem conhecia cada nuance daquele rosto que Rogério atribuía diretamente à ausência dos comprimidos que fingiam ser vitaminas. 3 dias sem tomar. 3 dias com os medicamentos reais que o Dr. Mendes havia receitado, disfarçados na mesma embalagem para não levantar suspeita. 3 dias e já havia uma diferença que olhos treinados conseguiam ler. Vou sair por umas horas, disse Rogério. O Javier me chamou na oficina. Diego voltou o rosto. A expressão foi de alerta imediato. O tio Javier? Sim. Fica em casa. Manuel está do lado de fora. Qualquer coisa. O botão. Diego ergueu o pulso com o relógio de plástico. Eu sei. Rogério ficou na porta por um segundo, olhando para o filho. Diego já havia voltado os olhos para a tela, mas a postura havia mudado, ombros ligeiramente levantados, o queixo 1 milímetro mais alto. O corpo de alguém que está preparado. Olhem para esse rapaz. A oficina Motores Montes ficava na Avenida Madeiro, uma das artérias principais de Morelia. Rogério havia escolhido aquele endereço décadas atrás por causa do movimento boa visibilidade, fácil acesso, o tipo de localização que uma oficina mecânica precisa para construir clientela sem depender só de indicação. Havia construído a reputação tijolo por tijolo, cliente a cliente, ao longo de 12 anos. O nome ainda estava lá. A placa na fachada, com as letras que ele mesmo havia escolhido. Debaixo do nome, o símbolo que havia desenhado num guardanapo de restaurante na época em que ainda estava sonhando com o negócio. Havia algo profundamente perturbador em entrar pela porta de algo que era seu e ter que fingir que era. Visita. Javier havia expandido. Mais baías de serviço. Equipamento novo. 2 mecânicos que Rogério nunca havia visto, os antigos, gente que havia trabalhado com ele por anos, não estava mais. A sala de espera havia sido reformada com sofás de couro e uma televisão na parede.
A sala de Rogério, o pequeno cubículo com a mesa de formica e o arquivo de metal, havia sido substituída por um escritório com janela de vidro, fumê e móveis que pareciam ter vindo de uma empresa maior do que uma oficina. Mecânica. Cunhado. Javier apareceu pela porta com os braços abertos, o sorriso chegando antes do corpo, aquele tipo de sorriso que vem de carro usado e faz a pessoa sair da loja achando que foi ela quem ganhou. Que alegria, homem! Quanto tempo! Entre, deixa eu te mostrar o que fizemos aqui. Para quem nunca saiu do Brasil, talvez não entenda o peso disso, mas no México existe um tipo específico de etiqueta entre homens de negócio que mistura afeto com hierarquia de uma forma muito particular. O abraço forte, o tapão nas costas, o cunhado dito com aquela ênfase de pertencimento, tudo isso é linguagem. E a linguagem de Javier dizia: somos família, estamos bem, não há problema aqui. O problema com essa linguagem é que ela funciona só enquanto o outro também está disposto a falar nela. Rogério falou nela por 1 hora, aceitou o uísque que não quis, fez comentários amistosos sobre as melhorias da oficina. Ouviu a proposta de trabalho contabilidade básica por um salário que seria insultante se fossem estranhos, e era criminoso levando em conta a história com o rosto de quem está considerando seriamente. Perguntou sobre a família de Javier. Deixou o outro falar, e quando a abertura apareceu, a aproveitou com a naturalidade de quem havia ensaiado mentalmente umas 10 vezes. Aliás, o médico novo do Diego está achando uns resultados interessantes nos exames. Javier havia pegado o copo. O copo parou no caminho da boca. Interessantes como? Umas respostas musculares que não batem com o diagnóstico original. Rogério encolheu os ombros como quem está relatando coisa de rotina. Disse que vai fazer uns testes mais específicos na semana que vem. Que existe possibilidade de que o diagnóstico precise ser revisado. Javier colocou o copo na mesa, devagar demais. Revisado? A voz estava nivelada, mas havia algo embaixo dela que Rogério reconhecia, era o som de quem está fazendo esforço para não deixar o tom mudar. Depois de 7 anos? É o que ele disse. Rogério abriu as mãos num gesto de quem não sabe o que pensar. Pode não dar em nada. Mas o doutor pareceu bastante confiante. Javier ficou em silêncio por 3 segundos, que foram longos o suficiente para revelar o que um homem mais descuidado teria deixado escapar em palavra. Depois, o sorriso voltou, mas chegou 1 segundo depois do que deveria, e chegou com o esforço visível de quem está colocando de volta uma máscara que escorregou. Que boa notícia! Cunhado. A voz saiu aquecida demais, entusiasta demais, como quem ensaiou a fala de quem fica feliz com uma notícia que não quer ouvir. Tomara que seja isso mesmo. O Diego merece, né? Coitado do menino. Todo mundo ia ficar feliz. Esse detalhe importa. Javier estava comemorando mentalmente há 7 anos o diagnóstico de um sobrinho. Agora tinha que fingir em tempo real que a possibilidade de recuperação era uma boa notícia. Alguns atores se preparam anos para cenas assim. Javier improvisou, e improvisou mal. Rogério se despediu 20 minutos depois. Recusou educadamente a oferta de trabalho com a desculpa de que precisava pensar e saiu pela mesma porta pela qual havia entrado. Na calçada, sem virar para trás, ligou para Manuel. Ele ligou para alguém quando eu ainda estava lá. Eu sei, disse Manuel. Para Beatriz. 2 minutos depois de você mencionar os exames. A ligação durou 4 minutos e 40 segundos. A casa estava silenciosa quando Rogério chegou. O carro de Beatriz estava no pátio. A luz do quarto de Diego estava apagada. Ele entrou, passou pela sala, parou na cozinha. Beatriz estava lá, de costas para ele, manipulando algo na bancada. Quando ouviu os passos, virou com naturalidade, mas os movimentos foram 1 segundo adiantados, o tipo de virar de quem já estava pronto para virar antes de ter motivo. Na bancada havia um liquidificador, um copo com o que parecia ser um batido de chocolate.
Que bom que chegou. A voz estava calorosa. Fiz um batido para o Diego. Você sabe como ele adora chocolate. Pensei em animar a tarde dele. Rogério olhou para o copo. Olhou para o copo com a atenção de alguém que está vendo não um batido de chocolate, mas o resultado de uma ligação de 4 minutos e 40 segundos. O resultado de Javier reportando. O resultado de 7 anos de seguro de vida e invalidez e de Diego faltando apenas 2 anos para completar 25 quando a cláusula do valor único expiraria. Eu levo, disse Rogério. Deixa, já vou, Beatriz. O nome saiu com uma firmeza diferente das outras vezes. Não agressividade, mas sem margem. Eu levo. Ela ficou um segundo olhando para ele. Depois estendeu o copo com um sorriso que não chegou aos olhos. Rogério pegou o copo, caminhou até o quarto de Diego. Fechou a porta. Diego estava deitado, o relógio no pulso, os olhos abertos. Quando viu o copo nas mãos do pai, a expressão foi imediata reconhecimento, não surpresa. Ela preparou isso logo depois que você saiu, disse Diego em voz baixa. Ficou um tempo na cozinha sozinha. Eu ouvi o liquidificador. Rogério pousou o copo na escrivaninha. Abriu a gaveta, tirou a garrafa vazia que Manuel havia deixado para esse fim. Com cuidado, despejou boa parte do conteúdo do copo na garrafa. Selou, guardou no bolso. Completou o copo com água filtrada da garrafinha no quarto. Agora finge que está bebendo, lentamente. E depois finge dormir. Diego pegou o copo. Olhou para o pai, por um segundo, não pedindo permissão, apenas registrando o momento. Depois começou a beber, devagar, com a expressão satisfeita de quem está tomando o favorito de sempre. Rogério saiu do quarto. Voltou para a cozinha. Ele estava com fome, disse para Beatriz. Tomou tudo. O ombro dela desceu meio centímetro. A mandíbula relaxou. Ela assentiu com o rosto da mãe satisfeita. Olha a frieza. Meio centímetro de ombro. Uma mandíbula que relaxa. 7 anos de prática ensinando o corpo a comemorar de forma invisível. Rogério foi para a sala. Ficou com o telefone na mão, esperando a mensagem de Manuel. Chegou 8 minutos depois. Garrafa recebida. Mandando para o laboratório agora. Resultado em 48 horas. Rogério colocou o telefone no bolso e ficou olhando pela janela da sala para o pátio, onde a luz do fim de tarde batia nas plantas que Beatriz havia cultivado ao longo dos anos. Flores cor de laranja, que ela dizia adorar. Vasos de barro alinhados com aquele cuidado que as pessoas aplicam no que querem manter bonito. Havia algo quase filosófico demais na cena para que Rogério conseguisse apreciá-la. Naquele momento, a mulher que havia passado anos administrando a paralisia do filho havia cultivado um jardim impecável na mesma casa. As flores estavam vivas e lindas. Rogério ficou olhando para elas e pensou que a aparência é o mais barato dos investimentos e o mais caro quando desmorona. 48 horas depois, chegou a ligação do Dr. Mendes. Senhor Montes, os resultados da análise química da amostra que me enviaram são conclusivos. A voz do médico estava profissional, mas havia algo embaixo dela, uma contenção que vinha de quem está relatando algo que não queria confirmar. A amostra contém sedativos potentes em concentração alta, além de relaxante muscular em dose que nenhum médico razoável receitaria para o Diego. Suficiente para provar que foi intencional? Junto com os exames de sangue dele, que mostram a acumulação dessas substâncias ao longo de tempo, uma pausa. Sim, temos um quadro que configura intoxicação deliberada e prolongada. Preparei um laudo completo. Quando estiver pronto para acionar as autoridades, eu entrego pessoalmente. Ainda falta uma coisa, disse Rogério. Preciso de uma confissão. Silêncio breve. Depois o Dr. Mendes disse algo que Rogério não esperava. Sabe o que me fez desconfiar logo na primeira consulta? Diego me olhou quando perguntei se sentia algo nas pernas. Não respondeu de imediato. Olhou pela janela primeiro. Uma pausa.
Quem não sente nada não precisa olhar pela janela antes de dizer que não sente nada. Rogério ficou com o telefone na mão depois que a ligação encerrou, olhando para a parede da sala. O médico havia percebido em uma consulta o que 7 anos de amor não haviam deixado Rogério ver. Não porque Rogério era cego, porque amor e atenção clínica olham para lugares diferentes. E às vezes o lugar certo é o que o amor não consegue alcançar. Manuel estava na cozinha quando Rogério chegou com a notícia. Ouviu tudo. Fechou o bloco de anotações com aquela calma de quem está juntando a última peça de um quebra-cabeça que já sabia como terminava. Então é hoje, disse. Olhou para Rogério. Você parou de amar? Rogério pensou por um segundo. Parei de acreditar, que não é a mesma coisa. Manuel assentiu. É o suficiente. Existe algo que eu precisei parar para pensar depois dessa troca. Toda mentira construída em cima de alguém que ama precisa que esse alguém continue amando para funcionar. É o amor que sustenta a armação, não o ódio, não a indiferença. O dia em que a vítima para de acreditar é o dia em que a estrutura inteira começa a rachar. Rogério não havia parado de amar o filho. Havia parado de acreditar na esposa, e essa diferença, pequena como parece, era exatamente o que Manuel precisava ouvir. A última peça do plano era a mais delicada. Manuel havia explicado. Provas materiais eram sólidas, mas promotores trabalham melhor com confissão. Não apenas pelo valor processual, pela contenção que ela produz. Quando o réu nega e as provas falam sozinhas, há sempre o argumento da coincidência, do erro, da interpretação. Quando o réu diz com a própria boca o que fez, essa porta fecha. Rogério precisava abrir uma conversa que Beatriz não percebesse como uma armadilha até que já estivesse dentro dela. E para isso, precisava usar a única coisa que ela não havia conseguido comprar, controlar ou drogar em 25 anos, o amor que ela ainda achava que ele sentia por ela. Naquela noite, depois do jantar, quando Diego havia ido para o quarto e os dois estavam na sala, Rogério desligou a televisão. Beatriz olhou para ele. Preciso conversar com você. Ele usou o tom que usava quando o assunto era sério. Mas não era briga, o tom das conversas de casal que começam com silêncio e acabam com algo decidido. Ela reconheceu imediatamente. Era um idioma dos dois. O que foi? Ela se virou no sofá, os joelhos voltados para ele, a postura de quem está disposta a ouvir. O Dr. Mendes ligou hoje. A postura mudou. Sutil, mas mudou. Disse que os exames de sangue do Diego mostram substâncias que ele não reconhece como parte do tratamento. Disse que são compostos que causam sedação e fraqueza muscular. Rogério falou devagar, como quem está relatando e não acusando. Disse que vai notificar as autoridades sanitárias. Beatriz ficou imóvel por um segundo. Depois, esse médico está inventando problema onde não existe. A voz estava firme, muito firme. Os medicamentos do Diego são todos receitados. Tenho todos os documentos. Receitados por quem, Beatriz? Rogério a olhou. Porque olhando o prontuário, algumas receitas não são da doutora Fuentes. São de outros médicos que cobriam as ausências dela. Isso é normal em qualquer clínica. Médicos que você conhecia pessoalmente? Uma pausa de 2 segundos. Rogério, não entendo para onde você está indo com isso. Estou tentando entender o que está acontecendo com o meu filho. A voz dele estava plana, não levantada, não trêmula. Plana como mesa. Porque se tem alguma coisa errada com os medicamentos, preciso saber. E se você sabe alguma coisa que eu não sei, agora é a hora de me contar. Ela se levantou, foi até a janela. Ficou de costas por alguns segundos, um gesto que Rogério conhecia. Beatriz precisava de parede ou janela quando precisava organizar o discurso sem que ninguém visse o rosto enquanto organizava. Quando se virou, havia algo diferente. Não a confissão. Ainda não.
mas a armadura havia ficado 1 milímetro mais fina. O Diego precisa de estabilidade. A voz saiu com uma convicção que parecia genuína, porque havia sido ensaiada até virar reflexo. 7 anos de rotina construída com cuidado. Qualquer perturbação nesse tratamento pode ter consequências que esse médico novo não consegue prever porque não conhece o histórico. E você está me dizendo que os medicamentos são necessários. Estou dizendo que foram estabelecidos por razão. Por razão de quem? Silêncio. Beatriz. Rogério levantou do sofá. Foi até ela, mas não com urgência, com a lentidão de quem está dando tempo para o outro perceber. Eu sei do seguro. O rosto dela não desmoronou, mas tremeu. Como parede com fissura que ainda está de pé, mas já mostrou onde vai ceder. Que seguro? O seguro de invalidez do Diego. O que você contratou depois do acidente, enquanto eu estava no hospital assustado demais para ler o que estava assinando? O que tem você como única beneficiária? Uma pausa. O que paga renda mensal enquanto a incapacidade for mantida? Isso é um seguro normal. Todo mundo faz seguro para filho e que paga valor único se ele morrer antes dos 25 anos. A frase caiu no quarto como vidro quebrando. Beatriz ficou parada. Os olhos dela não piscaram por vários segundos. Reparem, esse é o momento em que a máscara começa a escorregar. Não cai de uma vez. Uma máscara usada por 7 anos não cai de uma vez. Ela escorrega por partes, devagar, como quem vai percebendo que não tem mais para onde ir, mas ainda não parou de andar. Você está me acusando de querer que o meu filho morra. A voz saiu com indignação, mas a indignação chegou 1 segundo depois, do que chegaria se fosse genuína. Estou te dizendo o que encontrei. Rogério foi para a escrivaninha, abriu a gaveta e colocou sobre a mesa as fotografias, ele e Beatriz e Javier no café, na entrada do hotel, dentro do carro. E também sei do Javier. Beatriz olhou para as fotografias, não para uma foto, para todas, uma por uma, com a expressão de quem está calculando quanto cada imagem prova e quanto ainda pode ser negado. Fotos não provam nada. A conta bancária conjunta que vocês abriram há 5 anos prova. Silêncio. A oficina que ele comprou por menos da metade do valor e cedeu 40% para você 3 meses depois prova. Silêncio. E o batido de chocolate que você preparou ontem, à tarde, logo depois de receber a ligação do Javier, prova. O ar saiu pelos lábios de Beatriz com um som quase inaudível. Que batido! O que eu mandei para a análise química ontem à noite. Rogério ficou parado. Não se aproximou. Não precisava. O laudo chegou hoje. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os outros silêncios daquela noite. Era o silêncio de quem chegou ao fim de um corredor e encontrou parede onde esperava a porta. Beatriz ficou em pé por mais alguns segundos. Depois, foi até o sofá e sentou com uma lentidão que não era de cansaço, era de alguém cujo centro de gravidade havia se deslocado de repente e que ainda está aprendendo onde colocar o peso. Ficou em silêncio por um tempo que pareceu longo. Quando falou, a voz saiu diferente. Não a voz da esposa, não a voz da mãe, não a voz da mulher, que administrava cada detalhe com precisão de engrenagem. Era uma voz mais antiga, mais cansada, como se a máscara tivesse caído e embaixo dela houvesse apenas alguém que havia carregado um peso pesado por tempo demais. Você não entende o quanto custou manter tudo funcionando. As palavras saíram devagar, cada uma escolhida. Você dentro de casa cuidando, eu trabalhando, as contas, as terapias, os médicos, 7 anos, Rogério. Eu também fiz sacrifício. Beatriz, não me interrompe. A voz ganhou firmeza, de repente a firmeza de quem se lembrou de que ainda havia algo a defender. O Diego estava sendo cuidado, estava em casa, seguro, com o pai presente todo dia. Nenhuma instituição, nenhum abandono. Você acha que qualquer outro homem teria feito o que você fez?
Eu sabia que você ficaria. Sabia que você era esse tipo de pessoa. Rogério a olhou. Ela havia acabado de dizer, sem perceber, que havia contado com o amor dele como peça do esquema, que a dedicação de Rogério era um recurso que ela havia incluído no cálculo. Então você usou o que eu sinto pelo meu filho para garantir que eu ficaria no lugar. Beatriz abriu a boca, fechou, e usou o que Diego sente por mim para garantir que ele não contaria nada. O silêncio dessa vez foi diferente. Não era mais a armadura. Era o momento depois que a armadura cai, quando a pessoa que estava dentro dela percebe que está exposta e não há mais para onde ir. Foi o Javier. A voz saiu baixa, sem a convicção das falas anteriores. Ele me convenceu. Disse que com o seguro e a oficina conseguiríamos construir uma vida. Disse que Diego estaria bem cuidado, que você estaria presente, que... Beatriz, ela parou. Você administrou os medicamentos, você assinou o seguro, você fez a conta bancária com ele. Rogério falou sem elevar a voz. O Javier convenceu você ou você deixou ser convencida porque queria ser convencida? A pergunta ficou no ar. E foi nesse exato momento, não quando as fotos foram colocadas na mesa, não quando o laudo foi mencionado, não quando o seguro foi revelado, foi nesse momento, com aquela pergunta específica que ninguém que está mentindo consegue responder sem se trair, que a porta do quarto de Diego se abriu. Diego entrou no corredor com a cadeira de rodas. Havia uma cena que Beatriz nunca havia preparado para enfrentar, o filho de frente. Não o filho dormindo, não o filho passivo aguardando o próximo medicamento. O filho acordado, presente, com os olhos dela, com a boca do pai, com 7 anos de resposta, represas numa expressão que não era de raiva, era de algo muito mais difícil de suportar do que raiva. Era de compreensão. Mamá. A voz de Diego saiu firme. Eu ouvi tudo. Beatriz abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Eu sempre senti as pernas, mamá. Diego conduziu a cadeira até o centro da sala e ficou parado no meio do espaço entre os pais. Desde o começo. Formigamento, calor, às vezes um espasmo que me acordava de noite. Toda vez que eu contava, você me dava aquelas cápsulas e no dia seguinte eu não sentia mais nada. Uma pausa. E você dizia que era o cérebro mentindo para mim. 7 anos acreditando que meu próprio corpo estava me enganando. Porque minha mãe disse que estava. A mandíbula de Beatriz se contraiu. Meu amor, você não me prendeu na cadeira. A voz de Diego não tremeu. Havia algo nela que era mais velho do que ele, a serenidade de quem sofreu o suficiente para chegar do outro lado e encontrar não amargura, mas clareza. Você me prendeu primeiro, na dúvida. A cadeira foi só a consequência. Uma pausa. Quanto tempo mais você ia esperar? Quando é que o plano acabava, mamá? Quando eu completasse 25 e o seguro perdesse o valor? Ou antes disso? A última pergunta caiu no quarto e ninguém a respondeu, porque não precisava ser respondida. A resposta estava no silêncio de Beatriz, no jeito como seus olhos se desviaram do filho não de culpa, ainda de cálculo. E foi esse desvio, aquele meio segundo de olhos que escolheram não encarar, que quebrou o que ainda havia de dúvida em Rogério. Do lado de fora, a meia quadra de distância, Manuel havia recebido a mensagem de Rogério 30 segundos antes. O laudo estava pronto, a gravação estava correndo, a promotoria estava de sobreaviso desde a tarde anterior. Os oficiais só precisavam do sinal. O campainha soou. Manuel entrou com 2 oficiais de polícia. A ordem de busca e apreensão estava no bolso de Manuel. A ordem de detenção estava no bolso do oficial da frente. Beatriz Olvera Esquivel. O oficial leu o nome com a indiferença de quem já fez isso muitas vezes e sabe que cada vez é diferente apenas para quem está sendo lido. Fica detida pelos delitos de lesões dolosas, administração de substâncias nocivas e fraude. Tem o direito de permanecer em silêncio e de ser assistida por advogado. Beatriz se levantou do sofá com uma lentidão
que não era de resignação. Os olhos varreram a sala, as fotografias na mesa, os oficiais na porta, Manuel de pé no corredor, Rogério parado no meio da sala e Diego na cadeira de rodas no centro de tudo, e havia na expressão dela naquele momento algo que Rogério guardou involuntariamente. Não era arrependimento, era espanto. O espanto de quem construiu algo durante anos, acreditando que era sólido e descobriu tarde demais que havia construído em cima de areia. Quando os oficiais a conduziram para fora, ela passou pela cadeira de Diego. Parou por um segundo. Olhou para o filho. Diego não desviou os olhos. Ela saiu. Javier foi preso na manhã seguinte em Pátzcuaro. Manuel havia passado a noite anterior levantando o endereço. Os oficiais bateram na porta às 6 da manhã, o horário em que as más notícias chegam quando alguém passou a noite esperando que não chegassem. As investigações que se seguiram revelaram o que Rogério já havia intuído, mas ainda não conseguia ver inteiro. Havia um médico, não a doutora Fuentes, que era inocente, mas um clínico que assinava receitas em branco por dinheiro, sem ver paciente, sem responsabilidade, sem rosto. O tipo de pessoa que existe em todo esquema, porque todo esquema precisa de alguém que faça a parte técnica, sem fazer perguntas. O dinheiro do seguro que Rogério pagava todo mês voltava para a conta de Beatriz e Javier como lucro. 7 anos de primas pagas pelo marido enganado, financiando a vida do casal que o enganava. Se não fosse tão cruel, seria quase elegante. Aqui vale uma comparação. No Brasil, isso configuraria estelionato qualificado, lesão corporal dolosa e associação criminosa, tudo junto, tudo cumulado. No México de Michoacán, a lei prevê agravamento quando a vítima está sob tutela do perpetrador, e Diego havia sido menor durante parte do período. Os advogados de Beatriz e Javier iam precisar de tempo e criatividade. Iam ter pouco dos dois. A oficina foi bloqueada judicialmente, o seguro suspenso, a conta conjunta congelada. E o Dr. Mendes, com o laudo na mão, deu entrada no protocolo de reabilitação de Diego. O processo seria longo, mas pela primeira vez em 7 anos havia processo. Os meses que seguiram foram os mais estranhos e os mais completos que Rogério havia vivido em muito tempo. A casa ficou só para os dois. Sem os horários de Beatriz, sem as rotinas que ela havia construído ao redor da incapacidade de Diego, o espaço pareceu maior não porque havia menos gente, mas porque havia menos peso invisível distribuído pelos cômodos. Diego começou a fisioterapia 3 vezes por semana. A primeira sessão foi discreta na intensidade de avaliação, teste de resistência, mapeamento do que havia e do que havia atrofiado. O fisioterapeuta, um homem jovem com paciência de mestre de xadrez, havia explicado para Rogério que o processo de reabilitação muscular, depois de anos de atrofia por desuso combinada com a supressão química que Diego havia sofrido, era como remontar um motor que ficou parado tempo demais. As peças estavam lá. Precisavam de tempo, de lubrificação, de movimentação gradual antes de aceitar carga. Rogério havia entendido perfeitamente. Era a primeira metáfora médica em 7 anos que fazia sentido para ele. No fim do primeiro mês, Diego conseguia movimentar os dedos dos pés com controle. Parecia pouco para quem olhava de fora. Para quem havia passado 7 anos vendo aquelas pernas imóveis, era o suficiente para tirar o ar. No segundo mês, as sessões avançaram para movimentos controlados de tornozelo. Diego saía das sessões com o rosto vermelho de esforço e uma expressão que Rogério havia levado um tempo para reconhecer era a expressão de quem está cansado de algo que escolheu, não de algo que lhe foi imposto. Cansaço que alimenta em vez de esvaziar. Eu não devia rir, mas ria se fosse vocês. Na segunda semana de fisioterapia, Diego tentou se levantar da maca sozinho antes da hora. O joelho foi para a esquerda, o quadril para a direita, o fisioterapeuta pulou da cadeira e Rogério saiu do banco de espera como se estivesse num jogo decisivo. Diego caiu de volta na maca,
Olhou para os dois homens em pânico total e disse com a maior tranquilidade: só estava testando. Rogério ficou branco por 20 segundos. O fisioterapeuta ficou vermelho. Diego ficou muito satisfeito consigo mesmo. Entre uma sessão e outra, Diego ficava em casa estudando. Havia se matriculado num curso online de mecânica automotiva. Já que a oficina vai voltar para a gente um dia, pai, eu preciso aprender direito. E passava horas na frente do computador com aquela concentração que Rogério conhecia desde quando o menino desmontava relógios velhos na oficina, apenas para entender como funcionavam. No terceiro mês, aconteceu o que o Dr. Mendes havia previsto, mas que Rogério havia aprendido a não esperar para não se decepcionar. Diego ficou de pé, não sozinho ainda. De pé com as barras paralelas do centro de reabilitação, com o fisioterapeuta ao lado, com Rogério parado a 2 metros de distância, fazendo o esforço mais visível da própria vida para não interferir. As pernas tremeram. Os joelhos foram para os lados antes de se alinharem. O rosto de Diego estava vermelho, os dentes cerrados, os nós dos dedos brancos na barra. Ficou em pé por 42 segundos. Depois, sentou de volta na cadeira e ficou ofegante por 1 minuto inteiro. E então sorriu com aquele sorriso que Rogério havia visto pela primeira vez nos tacos do Dom Chui largo, de estômago, o tipo que não pede licença, e disse apenas: de novo, gravem esse instante. Não porque era a vitória. A vitória viria depois, mais completamente, com mais testemunhas. Mas porque era esse o instante que dizia o que estava por vir. Um rapaz de 23 anos que havia ficado parado por 7 anos, que havia aprendido que suas sensações eram falsas, que havia dormido tardes inteiras por comprimidos que a mãe chamava de vitaminas, esse rapaz, com as pernas tremendo e o sorriso no rosto dizendo, de novo, ao próprio corpo: isso não é reabilitação, é ressurreição. O dia em que Diego andou com bengala chegou 3 meses depois do início do tratamento. Rogério havia recebido uma mensagem do fisioterapeuta na véspera: venha amanhã cedo. Ele está pronto. Havia dormido pouco. Havia chegado ao centro com 20 minutos de antecedência e ficado na sala de espera sem conseguir ler a revista que pegou para ocupar as mãos. Martim e Lucia chegaram 10 minutos antes da sessão. Diego havia pedido que estivessem lá. O Dr. Mendes veio mais tarde, acompanhado de 2 residentes que ele havia convidado sem explicar o motivo. Só depois, Rogério entenderia que o médico havia trazido aquelas pessoas não como testemunhas do progresso do paciente, mas como aula, para que vissem o que uma investigação cuidadosa e a recusa em aceitar diagnóstico fechado podia devolver a alguém. Diego saiu do corredor com a bengala na mão direita e o fisioterapeuta a meio passo atrás, sem segurar, apenas presente. O corredor do centro de reabilitação tinha uns 12 metros. Diego os percorreu inteiros, devagar, com o esforço visível em cada passo, o quadril compensando um pouco à direita, os pés colocados com a atenção de quem está aprendendo de novo, algo que o corpo sabe, mas o sistema nervoso esqueceu o ritmo. Não era a caminhada de antes do acidente. Era outra caminhada mais consciente, mais deliberada, carregando nos passos toda a história que havia ficado parada enquanto ele ficava parado. Quando chegou até Rogério, parou. Os dois ficaram se olhando por um segundo. Não havia frase pronta para aquele momento. Rogério havia pensado em várias nos últimos meses, coisas que diria quando esse dia chegasse, palavras que seriam suficientemente grandes para conter o que sentiu durante 7 anos. Mas quando o momento chegou, nenhuma delas saiu. Ele abraçou o filho, de pé. Diego de pé, sendo abraçado. Desculpa, disse Rogério. A palavra saiu antes que pudesse escolher outra. Diego afastou um pouco o corpo para olhar para o pai. Por quê? Por não ter percebido. Por ter pai. Diego sacudiu a cabeça. Você não me falhou. Você foi enganado. Não é a mesma coisa.
Rogélio ficou com os olhos fechados por um segundo. Eu também fui enganado, disse Diego. A voz saiu simples, sem drama. Os dois fomos, e os dois estamos aqui. Martim aplaudiu do canto da sala uma palmada só. Depois parou porque percebeu que não era o momento de palmas. Lucia estava com o rosto enterrado no ombro do marido. O Dr. Mendes ficou de pé ao lado dos residentes, os braços cruzados, o rosto com aquela expressão de quem está comprovando uma hipótese que custou muito para sustentar, mas que a realidade acabou de confirmar. E os dois residentes, que não sabiam a história completa, que haviam chegado achando que era uma sessão de reabilitação comum, ficaram em silêncio. Não havia nada a dizer. A cena dizia por si. O processo judicial levou tempo, como todos os processos levam. Mas Rogélio havia aprendido, em 7 anos cuidando de Diego, que o tempo é a única moeda que não volta. Podia esperar mais um pouco. Havia esperado coisas mais difíceis. Beatriz e Javier foram julgados juntos. O laudo do Dr. Mendes, as gravações feitas por Diego, os registros bancários levantados por Manuel e os depoimentos de Rogélio e do próprio Diego formaram um conjunto de provas que os advogados de defesa tentaram desconstruir por 3 audiências antes de reconhecerem que não havia por onde. No dia da sentença, Rogélio acordou às 5 da manhã. Por hábito, fez café. Ficou sentado na cozinha, no silêncio daquela hora que durante 7 anos havia sido preenchido pela rotina de cuidar medicamentos. Bandeja, Diego, filho, já é hora. Agora o silêncio era diferente. Era o silêncio de uma casa que estava começando a aprender como ser normal de novo. Diego acordou sozinho, se vestiu com a ajuda mínima que ainda precisava e os dois foram juntos ao tribunal sem dizer quase nada no caminho. Não havia o que dizer que as palavras dessem conta. A sala do tribunal era fria e cheirava a papel velho e ar-condicionado. Beatriz estava sentada do lado oposto com o advogado, os cabelos presos, a roupa escolhida com aquele cuidado de quem ainda quer causar uma impressão, mesmo quando já não há impressão a causar. Rogélio a olhou uma vez. Só uma. Não com raiva, a raiva havia se gastado nos meses anteriores em algo mais útil do que sentar num tribunal. Olhou com a atenção distante de quem está reconhecendo um rosto que um dia significou o mundo e agora é apenas um rosto. Quando o juiz pronunciou a sentença de Beatriz, 8 anos pelos delitos de lesões dolosas continuadas, administração de substâncias nocivas, com agravante pelo período de 7 anos e pela relação de maternidade, Rogélio sentiu algo que não esperava sentir. Não alívio, não satisfação. Sentiu um peso saindo. Um peso que havia ficado tão tempo no mesmo lugar que ele havia parado de perceber que estava lá, como quem vive perto de uma cachoeira e deixa de ouvir o barulho da água. 8 anos. O juiz falou 8 anos. Com a mesma entonação com que teria dito qualquer outra coisa, porque para o juiz era mais uma sentença numa tarde de mais um processo. Para Rogélio eram 8 anos medidos contra 7. Medidos contra cada manhã que havia levantado às 5, acreditando numa mentira. Não era o suficiente. Nada seria o suficiente, mas era justiça. E justiça, Rogélio havia aprendido. Não é o mesmo que reparação, é apenas o reconhecimento oficial de que algo errado aconteceu. A reparação vem de outro lugar. A reparação estava sentada ao lado dele, com a bengala encostada no braço da poltrona, olhando para frente com a serenidade de 24 anos que viveram mais do que deveriam ter precisado. Javier recebeu 10 anos pela combinação de fraude patrimonial, associação criminosa e cumplicidade nas lesões. Quando o nome dele foi lido, Rogélio não olhou para o lado da defesa. Não precisava. A oficina voltou ao nome de Rogélio como parte da reparação determinada pelo juiz. Havia reparação patrimonial, também calculada com base nos anos de lucro da oficina.
Mas Rogério havia dito ao advogado que o dinheiro era secundário. O que queria de volta não se calculava em pesos. Para quem é do Brasil, isso seria semelhante ao que a gente chama de reparação de danos cumulada com ação criminal. O Brasil permite isso, mas os processos costumam ser separados, o que alonga tudo. No México de Michoacán, o juiz pode determinar reparação como parte da sentença criminal, o que agiliza consideravelmente. Nesse caso, fez diferença. Quando o juiz encerrou a sessão, os dois saíram pelo corredor do fórum sem pressa, Diego no ritmo que era o dele agora, Rogério meio passo atrás, como sempre havia sido, só que por razão diferente. Não mais por necessidade, por escolha. Do lado de fora, na luz do meio-dia de Morélia, Rogério parou na calçada de pedra basáltica, aquela que ele havia aprendido a desviar com a cadeira de rodas durante 7 anos, cada buraco memorizado, e olhou para o filho. Diego estava olhando para a catedral ao fundo, a pedra cantera-rosa no sol do meio-dia. Os 2 campanários que chegam a 63 metros e que, de perto, fazem a pessoa se sentir ao mesmo tempo muito pequena e muito presente. Pai, fala, quero voltar a trabalhar na oficina. Rogério ficou um segundo em silêncio. Você ainda está em reabilitação. Posso trabalhar sentado na parte administrativa enquanto me recupero. Uma pausa. Estou terminando o curso online. Já sei mais de mecânica do que você imagina. Rogério soltou um som que era metade riso e metade suspiro. Aquela mistura específica que só aparece quando você está feliz de um jeito que nunca esperou estar naquele momento. Você sabe que vai brigar comigo quando eu fizer alguma coisa errada no motor. Com certeza. Vou ter que te pagar salário. Bastante. Rogério balançou a cabeça. Depois, colocou a mão no ombro do filho não como suporte, não como guia, só como presença. Então vamos. E os 2 saíram pela calçada de pedra basáltica de Morélia em direção ao carro, no ritmo que era o ritmo deles, o filho com a bengala, o pai ao lado, a catedral cor-de-rosa atrás e o sol do meio-dia na frente, que é onde o sol costuma estar quando uma história finalmente chega no lugar certo. Há uma coisa que eu preciso dizer antes de terminar. Não como lição de autoajuda, como alguém que ficou aqui com vocês durante toda essa história e não consegue sair dela sem falar o que está sentindo. Rogério não era um homem descuidado. Era um homem que amava demais para desconfiar. E tem gente que vai ouvir essa história e pensar, como ele não percebeu? Mas quem já amou de verdade sabe a resposta. Quando você ama alguém com tudo que tem, existe um ponto em que você para de enxergar os detalhes porque está ocupado demais sustentando o peso inteiro. E é exatamente ali, naquele ponto cego, que o amor grande cria, que certas pessoas encontram espaço para trabalhar. Diego sentia as pernas. Durante 7 anos, o corpo dele estava tentando dizer a verdade. E toda vez que tentava, alguém do lado apagava o sinal e chamava de mentira do cérebro. Quantas de vocês já sentiram algo? Uma intuição, um desconforto, uma certeza que não tinha palavras ainda, e alguém do lado disse que estava exagerando, que estava inventando, que o problema era seu, não da situação? Prestem atenção nessa pergunta. Não estou falando só de filhos e mães. Estou falando de qualquer relação onde alguém tem poder sobre o que você acredita sobre si mesmo. Confiem no que vocês sentem. Não cegamente, não sem verificar. Mas confiem o suficiente para perguntar em voz alta, para procurar uma segunda opinião. Para não aceitar é imaginação sua como resposta final de quem deveria querer que você estivesse bem. E para os que são como Rogério, que cuidam, que sacrificam, que estão sempre presentes, uma última coisa. Presença não é o mesmo que atenção. Rogério estava lá todos os dias, mas havia parado de perguntar de verdade. Havia parado de ouvir nas entrelinhas. A rotina havia transformado o amor em automático. E no automático a gente executa, mas não enxerga. Perguntem, de verdade,
Para os filhos, para os pais, para quem vocês amam. Não, você está bem? Com a resposta já esperada. Mas o tipo de pergunta que dá espaço para a resposta verdadeira aparecer. Às vezes é essa pergunta simples, feita com atenção real, que abre a porta que estava fechada há anos. Se essa história chegou até você e deixou alguma coisa, me conta aqui nos comentários. Uma palavra já basta. E me conta de qual cidade você está assistindo, você não imagina o quanto isso importa para a gente. Se ainda não se inscreveu, faz isso agora, tem muita história esperando. E como sempre, vai valer cada segundo. A gente se encontra na próxima.